Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje eu iria começar fazendo a apresentação da prova, tá bom? Mas por uma questão técnica vai ficar para daqui a uma semana eu apresentar a vocês, tá bom? Mas eu vou apresentar a resolução da prova, tá certo? Como eu já tinha gravado o vídeo, quando eu fazia isso, tive que corrigir esse pedacinho, tá bom? Então vocês vão ver um corte, uma mudança na camisa, no ambiente, tá bom? Mas fica tudo belezinha. Tá certo? Então, segue o vídeo. Então, aqui a gente tecnicamente encerra o conteúdo do segundo estágio e a gente dá a introdução ao nosso terceiro estágio. Para cá, eu ainda vou continuar trabalhando com integrais. Tá bom? Só que aí, vamos lá. Inicialmente eu vou continuar trabalhando aqui com as integrais triplas. Porque se você recordar, quando a gente estava trabalhando com integral dupla, tinha o seguinte, a gente conseguiu, de certa forma, ajustar, dependendo da conta, a integral dupla para que ela fosse reescrita em um novo sistema de coordenadas, tá bom? Como assim, professor? A gente escrevia antes de x e y e passou a reescrever as expressões usando o raio e o ângulo dentro de um disco. Então, eu reescrevi as minhas coordenadas, saindo de coordenadas cartesianas, tá bom? E indo para coordenadas polares. Para a coordenada tripla, a gente também pode fazer essa mudança. E nessa aula aqui, eu vou mostrar a primeira forma de como a gente pode mudar o nosso sistema de coordenadas para que ela se encaixe, tá bom? Em um novo sistema. E aí, esse novo sistema de coordenadas, tá bom? Auxiliar a gente de modo a facilitar as contas. Tá bom? Sendo assim, então, vamos lá. Essa mudança, pessoal, a qual eu faço referência, está aí descrita, chamadas integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Tá bom? Então, eu vou reescrever o nosso sistema de coordenadas cartesianos, x, y e z, em um novo sistema de coordenadas que vai nos auxiliar a responder as questões. Tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Coordenada cilíndrica significa tecnicamente que a gente vai mexer com a ideia de cilindro. E o que o cilindro tem a ver, professor, com um sistema indo para outro? Eu vou fazer aquele desenho do cilindro, tá bom? E aí, a partir do desenho do cilindro, eu vou começar a introduzir, tá, os conceitos que vão reger tudo aqui que eu vou mostrar a vocês. Então vamos lá, para aqueles meus desenhos feios pra caramba, eu ainda não aprendi a desenhar. Mas vocês vão ver, tá certo? Então vamos lá. Como a ideia é em cilindro, vamos lá desenhar um cilindro. Aqui. Cilindro feio. Olha. Não é tão bom desenho. Eita, tá ficando pior. Vou botar aquela música. Vamos andando. Ó, então, qual é a ideia de cilindro aqui? Certo? Como é que a gente pode movimentar para tentar calcular as coisas aqui dentro do cilindro? Então, veja. Eu posso pegar a base aqui. E aí, quando eu pegar a base ou o topo, você vê que a gente pode fazer movimentos o quê? Circulares. Tá certo? Eu posso pegar aqui. E para verificar isso aqui, veja, é como você analisar apartamentos. Então, você tem um andar aqui. A gente tem andares. Tá? Para achar qualquer pessoa dentro de cada andar, o que, é que a gente faz? Verifica aqui, ó, onde é que ele estaria. Imagina que aqui está cheio de apartamentos. Então, a gente vai verificando aqui, ó, no entorno. E também vai para onde? Para cima, para baixo.
Então é como se você tivesse, ó, imaginar, vai ficar mais feio ainda, mas vamos lá. Um trator aqui, ó, tá? Um trator, que ele é tipo daquele de esteira, tá? E você tá com o braço aqui, ó, para pegar as coisas. Eita, Brasil! Eita! Tá vendo porque eu sou professor de matemática? Se fosse de desenho, eu tava quebrado. Aqui, ó. E aqui tá a garra. Ah, filho, parece uma pata de uma galinha. Então, como é que ele se movimenta aqui para pegar as coisas? Então, você gira, concorda? Para pegar qualquer caixa, ó. Tem caixa mais na frente, caixa mais atrás, tá? Tem caixa aqui, caixa aqui. Então, ó, para que o trator consiga pegar as coisas, todo mundo há de concordar comigo que ele gira. E a garra vai para cima e para baixo. Concorda? Vai para cima e para baixo para poder pegar. Então, nessa situação de giro aqui, nessa situação que a gente sobe e desce, é como se você tivesse um movimento, ó, que desenha um cilindro. E é nessa ideia de movimento de um cilindro que a gente tem o quê? Coordenadas cilíndricas. Então, é a ideia basicamente disso aí. Tá bom? Mas, professor, como é que a gente vai ver aqui o volume? Você lembra que o volume em coordenada tripla, tá? Integral tripla, o que é que a gente faz? A gente fatia, certo? Isso aqui todinho. E aí pega um pedacinho lá de dentro para verificar como é que se dá a variação do volume em cada pedaço. Porque a ideia é você fazer aquela soma de todos os volumes que estão aqui dentro, tá bom? Para a gente poder analisar. E aí, quando eu cortar isso aqui dentro? Quando eu cortar, como é a cara do meu volume? Em cada pedacinho que eu cortei aqui. Imagina, ó, você pegou uma faca e saiu cortando aqui. Como é que é o desenho dos volumes menores que estão aqui dentro? Tá? Tendo em vista que até então, volume do cilindro a gente não sabe. E é meio difícil você cortar um cilindro a partir de um monte de cilindros. Concorda comigo? Porque se eu cortar um cilindro aqui, ó, cortei um aqui, cortei um aqui do lado, ó, cortei um do lado, cortei um aqui em cima, vai ficar um buraquinho aqui no meio, deixa eu mudar até a cor, vai ficar um buraquinho aqui no meio, ó, sem observação, tá? Que vai faltar na conta da gente. Então, cada vez que eu for colocando um cilindro, vocês vão ver, ó, que a interseção entre eles vai faltar um pedaço. Mesmo que eu encolha o máximo que eu puder, vai ficar sempre um pedacinho que não adentraria na conta. E isso aí não está certo. Como é que você corta um cilindro? Todo mundo sabe. Um exemplo de como você corta um cilindro, aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês. Um jeito de como cortar o cilindro. Tá? É se eu pegar e fizer isso aqui, ó. Outro cilindro aqui em cima. Aí você acende ele. Aí você bota uma plaquinha aqui do lado. Escrito Feliz Aniversário. Feliz. Não dá para escrever aniversário, não. Vou colocar Feliz Nível. Nível. Ai, ficou ruim. Você acende. Você vai cortar um bolo. Você corta um bolo. Como é o pedaço que você dá a cada um? Ó. Vai a partir do centro. Você faz um corte. Tá certo? Você faz um corte. Um pedaço de cada um vai em cima desse corte que você fez. Então você tem um pedaço que é mais ou menos assim, ó.
curvado. Tá certo? É mais ou menos isso aqui. Entendeu? É um pedacinho. Só que o que é que a gente faz aqui ainda? Tudo bem, professor, mas esse volume aqui, de uma estrutura como essa, a gente também ainda não sabe. Então ele pega e ainda corta mais aqui, ó. Ele faz mais um corte. Deixa eu mudar a cor. Mais aqui na frente, ó. Cortei. E aí, quando você faz esse outro corte, a estrutura que aparece, ela fica mais ou menos assim, ó. Curvado. Tá? Porque é como se você tivesse feito mais um disco aqui, ó. Aqui dentro. E aí cortou, ó. De dentro para fora. Tá certo? Você cortou. Eita, primeiro saiu beleza, vamos segundo aqui. Ó, como o disco ó, tá menor aqui dentro, você cortou ó, de dentro para fora, tá certo? Vai fazer o quê? Ó. Vai fazer tipo uma imagem como essa daqui, ó. Uma coisa, ó, como se fosse o corte por dentro, é esse aqui, ó, e o corte de fora. Tá certo? É cortando o seu bolinho de aniversário para dar um pedaço para cada convidado. E essa estrutura aqui, veja, ó, isso aqui parece com que figura geométrica? Com uma caixa. Só que aqui ela está meio curvada. Como é que é o volume da caixa? Como é que é a variação do volume? Deixa eu mudar a cor. Como é a variação do volume em uma caixa? Comprimento vezes largura vezes altura. Então a gente vai fazer essa representação aqui. Como é que a gente faz essa representação? Como a minha altura, ó, daqui para cá, continua a ser a altura simples, então a altura continua a ser a variação de z. A minha base é tipo, ó, você pegou um disco, cortou ele, certo? Um disco dentro do outro. Tanto a base quanto a altura vai ser essa mesma ideia. Então tá aqui, ó. Como é que eu calculo essa variação? A gente já viu. Que é o quê? É esse pedacinho que está aqui, ó. É a variação do raio, tá? Esse pedaço lateral. E essa angulação que aqui está, ó, tá? É o raio que a gente tem vezes a variação do ângulo. Então, x e y aqui, ó, o que era x e y passa a ser quem? R, dr, dθ. Então, nossa variação no volume, a partir desse corte que a gente fez, quem é? R, dr, dθ, dz. É isso. Tá bom? Então, nossa reconfiguração vai ser quem? Juntando coordenada polar com o que você aprendeu e a altura. Se você prestar atenção nos exercícios que a gente já fez anteriormente, coordenadas, tá? Cilíndricas, a gente trabalhou um bocado. Tá bom? Vamos voltar para a apostila. Pelo que foi dito anteriormente e considerando, pessoal, como a gente já vem fazendo, eu tenho regiões, tá? Quando eu projeto no plano XY, no plano YZ, no plano XZ, tá? Região tipo 1, 2, 3, tá? Isso aí é só para agregar na mente de vocês. A ideia é a mesma, em qualquer uma delas.
só muda o modo como eu vou enxergar. Onde é que vai variar x, y e z. Sendo assim, nas coordenadas cilíndricas, como a gente viu lá, ó, vai variar com relação a quem? Raio, ângulo e ainda altura, ó. Z. Onde esse R, onde R é o raio, θ é o ângulo, são dados em coordenadas polares e Z a distância. Então, no nosso novo sistema de coordenadas está aqui, ó, como foi reescrito, como eu disse a vocês, embaixo é o movimento circular, em cima é simplesmente um movimento de altura. Aqui, ó. E aí o raio a gente já sabe, ó, você tem a variação do raio e tem uma variação angular. Tá bom? Aqui ele só está dando um exemplo da região pode ser escrita na forma cilíndrica, você tem isso aqui, ó. Do mesmo jeito de coordenadas de integral tripla. X, Y e Z. A primeira depende numericamente, a segunda pode depender numericamente ou da variável anterior, e a terceira coordenada pode variar numericamente ou depender das coordenadas anteriores. Tá bom? Aqui a ideia de, como eu disse a vocês, ó, do corte do bolo. Tá certo? Ó, a variação, ó, do ângulo aqui, ó. Você já tem uma variação angular, ou seja, a variação, ó, do ângulo de abertura, mas o raio tem que estar fixado, ó. Tá? E aí a variação do raio está aqui, ó, como eu disse a vocês. Então, o modo de se escrever aqui, ó. Uma variação, tá, numérica. O raio aqui depende do ângulo para variar. E a altura Z depende tanto do raio quanto do ângulo. Lembrando que aqui ainda vale aquelas ideias. Quando se escreve em coordenadas cilíndricas, como a gente tem coordenada polar como base, é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quem? O raio ao quadrado. Pessoal, eu generalizo um pouco mais. Botem na cabeça de vocês, porque a gente viu isso lá em geometria. Se o centro do disco não é literalmente o centro mesmo, tá? Das coordenadas no plano cartesiano, aquela coordenada 0, 0, então você tem x menos o ponto de x0, essa diferença ao quadrado, mais y menos y0 elevado ao quadrado também igual ao raio ao quadrado. Tá? Olha lá, na apostila de vocês, geometria, vocês vão ver isso. Tá bom? Beleza. Então, já que a gente já fez um monte de exemplo antes, vamos fazer um exemplo agora? Tá? Aqui essa observação aqui é só para dizer, ó, que vale as mesmas coisas quando você vê, ó, no plano XZ e YZ. Tá bom? Então, um exemplo. Acha o volume do segmento oblíquo do paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, determinado pelo plano. Tá? Z igual a y mais 2. Então, você pega um paraboloide. Tá? Deixa eu mostrar a figura do paraboloide a vocês. Sendo assim, ó, olha o paraboloide aqui. Tá vendo? Paraboloide. Você pode ver de novo, pessoal. O jeito que você vê um paraboloide, para ficar mais fácil, você vê tipo, a cabeça de uma bala, a cabeça de uma baleia, tá bom? A ideia de um paraboloide. Beleza. Quando eu corto aqui, ó, vou cortar, ó, o plano z igual a y mais 2. Cortei, ó. Quando eu cortei, essa seção transversal aqui, ó, eu estou limitado, vocês estão vendo, ó, embaixo por uma parábola, tá? Em cima por uma reta. A gente sabe que uma reta é um plano, né? Ó? Tá vendo aqui esse destaque vermelho aqui dentro? Ó? É um plano. Mas se olhar bem de cima, ó, eu vou até ampliar para que vocês tenham uma ideia melhor. Não sei onde é que vocês estão olhando, pode ser olhando no celular. Aí vê, ó, presta atenção. Quando eu olhar bem de cima, essa parte vermelha aqui, tá? Parece com o quê? Essa parte vermelha aqui dentro da azul vai parecer com o quê?
todo mundo há de concordar comigo que isso vai parecer, isso parece um disco. Estou olhando, tá? Paralelamente, de cima para baixo, do eixo do Z, meu paraboloide que foi cortado pelo plano, a região, ó, lá em X e Y, é o que? É um disco. Certo? E ele tem uma altura. Como é a altura aqui, ó? De novo, ó. A altura é a limitação, ó, da parábola que passa por baixo e da reta que passa por cima. Lembrando, pessoal, a gente sabe que isso não é uma parábola, tá? Aqui embaixo. É o modo que a gente está olhando o paraboloide. Então, a gente tem um desenho de uma parábola que passa por baixo e a reta que passa por cima. Ou seja, a minha altura é de quem? O plano que passa por cima e ó, o paraboloide que passa por baixo. Então, já sei a variação de quem? De Z aí. É y mais 2. Tá bom? E embaixo é quem? X ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza. Agora a gente olha o disco. E aí, quando eu olhar esse disco aí, tem duas formas de olhar. Ou pelo plano cartesiano, ou fazendo coordenadas polares. Eu vou mostrar a vocês como é que a gente iria ver esse disco se a gente estivesse olhando por coordenada cartesiana, para convencer a vocês que fazer por coordenada polar ajuda. Vamos lá, então. Dessa forma, tá aqui, ó, descrita, tá vendo? A região que eu quero calcular o volume. Aí você diz assim, não vou ver nunca. Rapaz, tem um sofá que a estrutura é exatamente como essa daqui, ó. E o sofá é caro pra caramba, viu? Garanto a vocês que a estrutura é dessa daqui. E o sofá é caro. Tá bom? Aí o cara faz quanto é que gasta de material, essas coisas. Beleza? Outra coisa, ó. Olha o disco aqui, ó. Como eu disse a vocês. Só que se eu fosse escrever isso em coordenadas cartesianas, olha como é que ficaria. Todo mundo há de concordar aqui que para que eu tenha esse disco aqui, é a interseção entre o plano, tá bom? E o plano que cortou quem? O paraboloide. O corte deles, quando eu olhei de cima para baixo, desenhou esse disco. Como é que eu calculo? Me perdoem aqui. Eu botei aqui, ó. Então, já que eu tenho o disco, tá aqui, ó. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a quem? Y mais 2. Quando um cortou o outro, quando igualei os dois, foi que eu achei aquele disco. Então, você tem, ó, x ao quadrado mais... Quando você ajustar essas contas aqui, tá bom? Lá de geometria, a gente aprendeu, ó. Fica x ao quadrado mais y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. O que é que a gente ajusta? A expressão de y para que ele se torne um quadrado perfeito. Vocês aprenderam isso lá em geometria. Tá aqui, ó. Quando eu transformei o y em um quadrado perfeito, tá bom? X ao quadrado mais y menos 1 meio ao quadrado, isso ficou 9 quartos. A partir dessa expressão que vocês estão vendo aí, tá bom? É que a gente pode escrever o seguinte, ó, que o x varia de menos raiz quadrada de 9 quartos menos esse quadrado perfeito, até, ó, 9 quartos, raiz quadrada de 9 quartos menos y menos 1 meio ao quadrado. O y vai variar de quanto a quanto? Se você for olhar nesse disco aqui, ó, centrado aqui, ó, centrado em x igual a 0 e y igual a 1 meio. Olha lá em geometria. Tá aqui. O meu y, então, ó, daqui para cima, como o raio é de 3 meios, tá bom? 1 meio mais 3 meios para cima, dá 1 meio mais 3 meios, dá 4 meios, dividido por 2, dá 2, ó. Esse valor aqui de cima de y é 2. E o valor aqui de baixo vai ficar 1 meio menos 3 meios, já que eu vou descer, ó. Aí 1 meio menos 3 meios vai dar menos 2 dividido por 2,
que dá quanto? Menos 1. Está aqui, ó. O menos 1. E o outro ponto ainda fica, ó, z vai variar de quanto a quanto? De x ao quadrado mais y ao quadrado até quanto? Y mais 2. Logo, minha coordenada tripla, ela fica dessa forma que aqui está em coordenada cartesiana. E aí, pessoal, pode ficar à vontade de fazer essa segunda integral. A primeira, como é só a variação de z, dá boa demais. Dá y mais 2 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esse de cima menos o de baixo. Agora faz o seguinte, calcula essa integral com relação a x, depois substitui essas raízes quadradas e depois tenta calcular a integral para você ver que coisa boa. Vai dar um pau para deixar qualquer um doido. Como é que eu faço então? Um modo de melhorar isso seria usar o quê? Coordenada polar, ou seja, substituindo o meu sistema de coordenadas por um outro. Vamos ver então. Aqui vocês já viram, tá? Então isso significa, ó, x ao quadrado mais essa segunda entrada aqui, ó, ao quadrado é igual a quem? R ao quadrado. Quando eu tenho a primeira coordenada, então x é igual a R cosseno de θ. Na segunda coordenada, y menos o meio é igual a R seno de θ. Tá vendo? E a minha altura z é igual a z. Como é que eu rearranjo isso aqui? Ó? De novo, ó. X ao quadrado mais y menos 1 meio ao quadrado, isso é quem? R ao quadrado. Logo, o meu raio é de quanto? 3 meios. Então, todo mundo há de concordar aí que o raio vai variar de 0 até 3 meios. Tá bom? O raio aqui, ó, vai de 0 até 3 meios. Professor, o senhor não disse que tem que calcular a partir daqui, ó, do centro do plano cartesiano? Sim, mas se eu mudar a origem, tá? Se eu mudar a origem, como a gente mudou, porque y menos o meio é igual a quem? A seno. Senão a gente teria de fazer y é igual a 1 meio mais seno, partindo daqui, e aí teria de fazer um ajuste do raio, ó, porque ele tem uma diferença do que passa aqui em cima para o daqui de baixo. Como a gente mudou o centro, ó, não tem problema nenhum. Então, o raio fica de 3 meios, então de 0 a 3 meios. Tá bom? E o ângulo? Ora, o ângulo aqui em um disco, ó, tá? O ângulo, de novo, ó, um disco completo, ele varia de quanto? De 0 até o quê? 2π. Dá uma volta completa. E aí vocês vão ver o ângulo, ó, o ângulo de 0 até 2π. Tá certo? O ponto também é o seguinte. Como é que eu escrevo x ao quadrado mais y ao quadrado? Tá bom? E como é que a gente escreve? Y mais 2. Que são essas últimas coordenadas aqui, ó. Por quê? Porque lembre que esse valor aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, ele não é r ao quadrado. Ele seria se fosse y menos 1 meio elevado ao quadrado. Y mais 2, tá bom? Não é R seno de θ. Não é. Porque o y agora é y menos 1 meio, que é isso. Então, a gente vai fazer esses ajustes. Tá aqui, ó. Quando a gente faz esses ajustes, tá bom? Então, ó, r ao quadrado mais y ao quadrado. E a gente tem o de y menos o y mais 2. Tá certo? Lembrando que y é quanto? É r seno de θ menos 1 meio. Aí a gente faz as contas. Aí você tem, ó, substituindo então, tá bom? Quando você substitui, resolve as contas que aqui estão e a gente chega no volume. Vocês vão ver que com relação
a R aqui, ó, fica R ao quadrado. Que é a integral de R com relação a Z? Dá R vezes Z. Substitui os valores que estão no intervalo de Z. Substituir. Quando a gente substitui isso aqui, faz a multiplicação por quê? Por R. Tá? Lembrando que a diferença daqui, ó. Lembra que y menos y mais 2 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é quanto? R ao quadrado igual a 9 quartos. Tá? Então, essa diferença aqui vai dar 9 quartos menos R ao quadrado. É o que está aqui, ó. 9 quartos menos R ao quadrado. Tá bom? Beleza. Substituído. Multiplica por R. E aí você vê que é integral. Que é integral de R com relação a θ? Repete a expressão vezes a variável de θ. Aí aqui, ó. Como o R e o θ variam numericamente e um não depende do outro, Fubini. Então, a integral da variação de θ vezes a integral da variação de R. Beleza. Faz as contas aqui e acabou-se. Acabou-se. Tá bom? Beleza. Vamos ver outro exemplo aqui. Calcular, que é a integral tripla aqui, ó. A raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado dv, onde t é a região sólida que está contida no cilindro. Ó. Ou seja, você já tem um cilindro aqui. Abaixo do plano z igual a 4 e acima do paraboloide. Ó. Z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos desenhar isso aqui. Tá bom? Vamos desenhar isso aqui para entender. Logo, pessoal, fazendo o desenho que foi solicitado. A gente tem o seguinte, ó. Ele fala para a gente calcular a integral, tá bom? Integral tripla na região definida por. Aí ele dá o cilindro, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Aqui o cilindro. O que é que ele dá também? Ele vai limitar superiormente pelo plano, ó, z igual a 4. Tá aqui, ó. O plano que limita. E por baixo, tá bom? Limitado por quem? Pelo paraboloide. Ó. 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá aí. Então, a figura essa estranheza aqui mesmo. Sendo assim, como é que a gente vai calcular nessa região? Ó? A variação de z, tá? Se eu olhar de cima, ó, primeiro, para ver lá embaixo. Ó. Como o plano tá, o plano aqui dentro, se eu tirar ele, ó, essa bolinha mais escura que vocês estão vendo, é a região que está, ó, pegando o paraboloide e o cilindro, essa região mais escura. O que é isso? Um disco de centro em 0, 0 e raio. Aí o raio vai ser a interseção entre o paraboloide, tá? E o paraboloide e o cilindro. Tá bom? A gente tem isso aí. Beleza. Se eu botar o plano soma, tá bom? E essa parte mais escura aqui embaixo, ó, tá bom? Essa parte mais escura aqui embaixo é a extensão do paraboloide, tá? Mais escura não, perdoe, essa parte mais clara é a extensão do paraboloide. Ou seja, quando você pegar, onde é que o paraboloide tá tocando no cilindro? Ó? O cilindro tem raio 1. Então o paraboloide também vai tocar o cilindro quando o meu disco do paraboloide tiver raio quanto? 1. Por isso está aqui o disco de centro em 0 e raio 1. Ó. Se eu der um zoom, ó, tá aqui para tudo. Tá aqui, ó. Não sei se consegue ver. Aqui, ó. Menos 1, 1, 1 e menos 1. Tá? As coordenadas aqui, ó. Infelizmente não tem como aumentar o número, pessoal. É a limitação. Então, 1, menos 1, 1 e menos 1, tá vendo? Então, aqui eu tenho um disco de centro em 0, 0, ou seja, como é um disco, o ângulo varia de 0 a 2π. E o raio? De 0 até 1. Beleza?
E minha altura? A altura, que apagou aqui agora. Vamos ver. Ó, tá. Foi. Vou botar aqui 4. Ó. E a altura aqui, ó. Todo mundo tá vendo, ó. A parte de baixo é o meu paraboloide. E a parte de cima é quem? O plano, ó. Então a altura vai ser, ó, a variação de Z do paraboloide até encostar onde? No plano. Então na parte de cima o Z é 4, na parte de baixo o Z é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza, vamos ver se isso bate? Como eu disse a vocês, ó, o ângulo está aqui, ó, de 0 a 2π. O desenho está feito na apostila, tá bom? O raio varia de 0 até 1. E o ângulo, IZ, que é a altura, é de quem? Do paraboloide até encostar onde? No plano. Só que como é centro 0, 0, literalmente, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quem? R ao quadrado. Então, o que era antes, ó, 1 menos R ao quadrado menos Y ao quadrado se torna, então, quem? 1 menos R ao quadrado, que é aqui embaixo. E o Z igual a 4 continua. Está aqui a variação de Z. De 1 menos R ao quadrado até 4. Ah, então é só jogar na conta. Sim, fazendo ainda uma modificação. Que é quem? Quanto é que é R ao quadrado mais Y, X ao quadrado mais Y ao quadrado? Só a gente já viu que é quem? R ao quadrado. Então, raiz quadrada de R ao quadrado dá R. Logo, a minha integral tripla será, tá aqui, ó. Coloquei as variações, o ângulo, raio e Z. R, que é dessa raiz quadrada, acrescentando-se que ainda R dz dr dθ. Aí é só substituir e fazer a integral. Quem é R vezes R, R ao quadrado. Tá aqui, ó. Quem é a integral de R ao quadrado com relação a Z? Ora, dá R ao quadrado vezes Z. Quem é Z? 4. Ó, quando eu fizer as contas, ó. Na hora que eu substituir a variação, 4 menos 1 menos R ao quadrado. Tá aqui, ó. 4 menos. Menos com mais dá menos. Menos 1. Menos com menos dá mais. Por isso tem R ao quadrado. dr dθ. Tá aqui, ó. Faço R vezes essas variações. Como o raio não depende do ângulo, tá bom? E nenhum ângulo depende do raio, separa por Fubini, dr, dθ. Ó. Variação de R, variação de θ. E aí calcula as integrais separadas. Quem é a integral de 3 vezes R ao quadrado? R ao cubo. Quem é a integral de R à quarta? R à quinta sobre 5. No intervalo de θ de 0 a 2π vai dar 2π. No intervalo de R é de 0 até 1. Substitui e faz as contas. Ou seja, não tem dificuldade. Tá? O chato é montar o gráfico para do gráfico entender todo o resto. Tá bom? Vamos a outro exemplo. Calcule quem é essa integral tripla aqui. Ó. Aí começa. Caramba, essa integral tripla. Professor, quem é a região? Quem é R? Quem é Y? Quem é Z? Qual é a figura? Que danado está desenhada aí? Professor, o que é isso? O que é isso? Vamos perceber, ó. Eu vou escrever para vocês, tá bom? Escrever para que vocês entendam o que está sendo desenhado aqui, ó. Tá bom? Esquece esse R ao quadrado mais Y ao quadrado. Esquece isso aqui. Vou pegar as variações que estão aqui dentro da minha integral, tá bom? Para fazer a figura, e aí fazendo a figura é que eu posso entender como converter. Tá bom? Então, ó, daqui, do modo que aqui está, ó, dx é a última entrada, então já sei que x varia de menos 2 até 2 aqui. dy está aqui no meio delas duas. Ó. Então,
essa variação de menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, isso aqui é a variação em y. Como dz é a primeira variação, está aqui, ó, a parte embaixo, que é essa raiz quadrada, e em cima, que é o 2. Como é que eu sei quem é isso aqui? Ó? Vamos lá, então. Na minha figura, ele disse o seguinte: o x vai variar de menos 2 até 2. E o y varia de menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado até quem? Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. O que é essa menos raiz quadrada de 4? Se você pegar no plano cartesiano, a horizontal eu consigo fazer bem. Agora a linha vertical me dá um trabalho. X e Y. Se eu pegar essa primeira parte aqui da conta, essa daqui, você tem uma parábola. Tá bom? Você tem esse desenho aqui, ó. O x eu sei que vai variar de menos 2 até 2. Tá? E esse disco aqui, ó, esse pedaço de disco que eu desenhei aqui embaixo, tá? Semicírculo, para ficar melhor, é essa menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Mudando a cor. E se eu desenhar em cima, ó, essa parte do y aqui, ó? É o mesmo desenho, só que pegando partes do quê? Positivas. A parte de cima eu desenho um pouquinho melhor. Então, isso aqui, ó, é raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Então, se eu juntar tudo aqui, eu tenho o quê? É um disco, ó, pessoal. Tá? Deixa eu mudar aqui a cor. Vou botar, seja amarelo, ó. Esse amarelo é uma boa cor que eu vou colocar aqui. Ó, o que eu tenho aqui dentro é um disco. Ora, o centro desse disco é aonde? Ó? Tá aqui, ó, colocado aqui, ó, no centro do plano cartesiano. Tá bom? E se ele é o centro, a distância dele até a borda é o raio. Quem é o raio, então? Ora, o raio no disco aí, ó, ele começa em 0, termina em 2. E quem é a variação do ângulo? Ó, professor, é um disco completo. Se é um disco completo, então o ângulo é de 0 até 2π. Então, o que você faz? Ah, beleza, então. Nesse meu raio aqui, ó, há de concordar comigo, então, ó, que x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é igual a 4. Se isso aqui, ó, é igual a 4, e eu estou no centro, então x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quanto? R ao quadrado. Tá bom? Então, x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui é r ao quadrado. Sim, professor, para que o senhor está fazendo essa referência? Porque lá nas minhas contas, aparece em algum momento isso aí. X ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui igual a quem? O raio ao quadrado.
Se eu pegar tudo isso aqui e for substituir lá, olha como ele facilita a minha conta. Vamos lá, então. Peguemos, então, as contas, tá bom? O z que passa aqui embaixo, só para deixar claro, essa raiz quadrada aqui, é um cone. Quem quiser, coloca lá no programa que gera gráfico, coloca isso aqui que vocês vão ver um cone. Mas qual é o ponto? Como eu disse a vocês, ó, quando eu substituir, então, o meu ângulo vai de 0 até 2π. Bate com o que eu falei? Bate, professor. O raio vai de 0 até 2. Bate com o que eu falei? Aí vocês vão dizer, bate, professor. E o z? A parte superior do z é 2, ó, continua aqui. E a parte inferior é essa raiz quadrada. De quanto x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que, como já foi visto, isso aí vale o quê? R ao quadrado. Então, se ele vale esse R ao quadrado, raiz quadrada de R ao quadrado fica só quem? Só o R. Então, eu posso substituir, ó, na minha expressão. Tá aqui o desenho. Tá? Como eu disse a vocês, ó. Embaixo um disco de 100, raio 2. Tá? A altura de um cone. Então, quando a gente substitui, ó, fica sendo quem? Variação do ângulo, de 0 a 2π. Variação do raio, de 0 até 2. Variação da altura, vai de R até 2. Tá? Quanto é que vale x ao quadrado mais y ao quadrado? R ao quadrado, tá aqui, ó. E minha variação dz, dy, dx, passando para a coordenada cilíndrica, quem é? R vezes dz, dr, dθ. E aí é fácil de responder. R vezes R dá R ao cubo. Integral, quem é a variação de R ao cubo com relação a Z? Dá R ao cubo vezes Z. Quando eu substituo o intervalo, fica 2, que é o que passa em cima, menos R, o que passa embaixo. R e θ são independentes. Separo aqui, ó, o Fubini. Se isso aqui é verdade, variação de 0 até 2π com relação a θ dá 2π. Variação, ó, de 0 até 2 com relação ao raio. Quem é 2 vezes R ao cubo? R a quarta sobre 4. Aí 2 dividido por 4 dá um meio aqui, ó. Quem é a integral de R a quarta? R a quinta sobre 2. No intervalo que vai de quê? De 0 a 2. Substitui o 2 na expressão. Substitui o 0 vai dar 0. Se substituir o 2, faz as contas que vocês chegam em 16 vezes π dividido por 5. Tá bom? Esse é o valor da nossa integral tripla. Beleza? Vamos voltar para mim. Dessa forma, a gente continua a trabalhar com o que a gente já vinha fazendo. Tá? Só chamei a atenção, porque a gente fez várias dessas operações. Vocês podem não ter percebido. Mas integral dupla. E lá em um exemplo que eu fiz de integral tripla, mas eu não mencionei, a gente fez isso aí. Ou seja, trabalhamos com coordenadas cilíndricas. Tá certo, pessoal? Então, continue estudando. Continue fazendo os gráficos usando o software, tá bom? Dúvidas? Me procurem. Procure os monitores. Tá certo? Então é isso. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!